Ninguém está dizendo que é proibido usar celular e nem o celular é do diabo, não. Tá? Só que nós estamos dizendo que muitas das vezes dons, talentos, chamados, pessoas que deveriam estar sendo usadas e ousadas na mão do Senhor, estão completamente perdidos. E hoje existe um despertar de Deus para nós. Efésios capítulo 5, verso 14 vai dizer assim: porque diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Existem muitas pessoas que estão completamente perdidas. São filhos perdidos dentro de casa, são pais perdidos dentro de casa, são pessoas que estão lá fora sendo vítimas das drogas, vítimas do tráfico, são vítimas dos seus afazeres, pessoas que precisam ser alcançadas. E muitas das vezes, ao lermos Efésios 5, 14, nós falamos assim: Deus vai levantar para que a gente vá lá e pregue o Evangelho. Ou Deus vai fazer algo assim sobrenatural e vai mudar aquelas pessoas, porque Deus está dando um despertamento às pessoas do mundo. Mas na verdade, quando Paulo está escrevendo a Efésios, ele está escrevendo a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para mim e para você. Ele está escrevendo para aquela igreja que ela recebeu vários elogios em Apocalipse. Entre as 7 igrejas, essa igreja recebe vários elogios, mas num determinado momento ela também recebe um puxão de orelha. Eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Então hoje, levanta-te, retorna ao primeiro amor. Retorna aquilo que um dia você foi chamado para fazer. E a verdade é que muitos de nós estamos fazendo exatamente isso. Sabemos que temos um chamado, mas nós estamos abrindo mão do nosso chamado por pequenas coisas. Eu não quero mais. O que vocês estão falando? Esqueci de botar a roupa, né? Eu sei. Agora já era. E muitas das vezes nós estamos abrindo mão do nosso chamado, e por uma coisa tão pouca, tão mínima. Muitas das vezes nós falamos assim: não, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou tirar um tempo para o Senhor. Mas aí vem aí a gente vai lá, vê uma mensagem, daqui a pouco a gente entra no Instagram, e daqui a pouco a gente vai para o Facebook, e daqui a pouco é isso e aquilo. Aí os videozinhos do TikTok vão nos tomando o dia todo. Aí depois a gente fala assim: eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para buscar o Senhor, eu não tive tempo para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aí a gente chega no culto e fala assim: rapaz, a palavra do pastor estava tão fraca, estava tão rasa. Eu não sinto mais aquela vontade de estar na igreja. Eu não sinto mais aquela vontade de estar com o Senhor. Porque muitas vezes nós alimentamos tanto a nossa carne, tanto o nosso ser, com as coisas do mundo, que o Espírito está longe de Deus. Isaías capítulo 60, verso 1 vai dizer assim: dispõe-te e resplandece, porque a tua luz vem e a glória do Senhor nasce sobre ti. Hoje existe uma palavra profética de Deus sobre a nossa vida aqui. Hoje existe uma palavra profética de Deus sobre as nossas vidas, dizendo: é hora de levantar, é hora de resplandecer, é hora de começar a viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E Deus, Ele quer nos despertar, porque num determinado momento nós acabamos nos perdendo como igreja. Num determinado momento nós acabamos deixando o nosso dom, o nosso chamado de lado. Acabamos deixando aquilo que o Senhor queria fazer em nós e através de nós. Aí Ele está falando através de Isaías: ei, levanta-te, resplandece, ei, começa a fazer algo diferente, começa a ativar o teu chamado, para que você possa
experimentar o extraordinário, para que você possa experimentar algo sobrenatural de novo comigo, para que você volte a sonhar os teus sonhos, para sonhar os meus sonhos, para viver os meus planos. Deus está dizendo: ei, filho, filha, é hora de viver o sobrenatural, é hora de despertar para um novo tempo, é hora de despertar para viver os últimos dias aqui nessa terra. Mas nós não podemos ficar parados. Então, baseado nessa palavra, eu entendo que o Senhor ele quer nos despertar em algumas áreas. E essas áreas, em primeiro lugar, seria aprendermos que já é tempo de despertar para Deus. O verso 14 de Efésios 5 vai dizer, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Despertar do sono fala de uma atitude em relação à nossa condição espiritual. Muitas pessoas elas estão vivendo uma vida arruinada, uma vida destruída, um chamado paralisado, mas ela não consegue, né, sair dessa frieza espiritual. Ela está lá estagnada, ela está lá afundando espiritualmente a cada dia mais, mas elas permanecem apáticas, elas permanecem, né, fracas, sem forças para se levantar na sua condição espiritual. E quando Paulo ele vem com essa palavra para a igreja, ele vem dizendo: ei, desperta, é hora de se colocar diante de Deus. Quantos de nós pedimos um dom? Quantos de nós falamos assim: ah, Senhor, eu queria tanto tocar a bateria, ah, Senhor, eu queria tanto tocar a guitarra, eu queria tanto ter um chamado, ah, Senhor, eu sou tão burrinho, mas eu queria pregar. Eu orava assim para Deus. O meu líder de jovem falou assim: rapaz, pregar não é para qualquer um não. Aí eu falava assim: rapaz, então eu estou enrolado, eu já sou meio burro, aí vai dar ruim. Aí ele falava assim: pregar não é para qualquer um não, cara. Isso aí tu não vai conseguir não, não é fácil assim não. Aí ele falava assim: pai. Aí eu falava: Deus, eu sei que eu sou burrinho, mas eu um dia quero pregar. Um dia eu quero fazer a obra. Um dia eu quero, né, guardar alguns versículos igual eu ouvi o pastor fazendo. Aí um dia eu lendo a Bíblia, que eu lia muito. Aí eu li lá: se alguém tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor. Aí eu falei: rapaz, agora, todo dia eu falo: Deus, a tua Bíblia disse, Deus, se alguém tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente fica lá orando e pedindo ao Senhor sabedoria, orando e pedindo ao Senhor um dom, um chamado, mas chega na hora que a gente recebe, a gente começa a trocar o Senhor por coisas supérfluas. A gente troca o Senhor por coisas mínimas. A gente tem deixado Deus de lado simplesmente por causa de um celular, muitas das vezes. E hoje, infelizmente, é o dia de criticar o celular. Hoje é o dia de criticar as redes sociais. Hoje é o dia de falar: ei, peraí, precisamos despertar, precisamos entender o que está acontecendo conosco. Quem é que tem o controle da minha vida? Quem é que tem o controle da sua vida? Quem está no controle? Quem é que está dominando a sua vida, o seu dom, o seu chamado? É essa a grande pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Porque muitas das vezes é no simples toque que a Cíntia interpretou aqui. Peraí, eu vou ler a Bíblia, mas peraí, primeiro deixa eu postar aqui. Ah, essa aqui ficou boa. E daqui a pouco, peraí, mais uma. E isso, aquilo. E aí a gente esquece do propósito inicial. Muitas das vezes nós pensamos em postar tanta coisa e esquecemos de viver. Queremos postar uma foto que estamos indo viajar. Mas chega na viagem, vê o cidadão ir para a praia, jogar bola, correr, fazer alguma coisa, e fica lá. Aí o filho fala: pai, vamos fazer. Ah, não, estou ocupado. Mano, não, peraí, eu estou ocupado. E aí a gente, peraí, eu tenho que tirar uma foto. A gente tira a foto, a gente envia a foto, mas a gente não está vivendo nada. A gente não está vivendo aquilo que é para nós vivermos como família, que é para vivermos como pessoas normais e nem como homens e mulheres de Deus. Nós não estamos vivendo o nosso chamado, nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. A
aquilo que nós sempre sonhamos, aquilo que nós sempre pedimos. Aí ele vai, dizer assim, desperta. No momento que ele está dizendo desperta, tu que dormes, muitas das vezes a Bíblia, quando ela fala sobre essa dormência espiritual, ela está falando de morte. E aí eu me lembro de Myles Monroe, que era um grande pregador que dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério, dons, talentos. Porque no cemitério, homens, mulheres, que tinham tudo para dar certo, estão enterrados. Com os seus dons, os seus talentos, com todo aquele potencial que Deus colocou dentro da vida de cada um deles. Mas, muitas das vezes, quantos não se perderam apenas por conta de um celular? Quantos não se perderam apenas por conta de algumas frustrações que elas vêm no decorrer da caminhada, no decorrer da chamada? Infelizmente, muitas das vezes elas vão vir, as decepções, as dificuldades vão vir, mas você não pode parar, você não pode deixar com que o teu chamado, com que o teu talento, com aquilo que Deus te chamou para fazer, morra e paralise diante das situações. É hora de hoje despertar, é hora de hoje se levantar para um novo tempo, é hora de hoje se levantar para uma nova história. Muitas pessoas estão acomodadas com a sua condição espiritual, muitas pessoas estão dormindo em relação ao propósito de Deus em sua vida, e hoje o Senhor está te chamando, acorda, desperta, é tempo de despertar, é tempo de dizer, peraí, não dá mais para continuar do jeito que eu estou, eu preciso reativar a bomba, reativar a chama. Ei, nós somos uma grande granada, e tem que puxar o pino e falar, eu vou explodir, irmão. Eu vou explodir os sonhos e os projetos de Deus. Ei, vai puxar o pino e eu vou voltar a ser aquele potencial que eu era, fazendo evangelismo. Eu vou voltar a ser o potencial que eu era, dançando na igreja, cantando, fazendo a obra do Senhor. Então, puxa o pino da granada e fica ativo para explodir e viver o que o Senhor te chamou para viver. Em segundo lugar, nós aprendemos que já é tempo de despertar para liderar. Isaías 61, ele diz ali, dispõe-te e resplandece, porque a tua luz, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Há um chamado ao povo de Deus para se levantar e liderar essa nação em todas as áreas. A gente precisa se levantar e começar a fazer a diferença na sociedade. A gente precisa se levantar, e começar a se adequar a algumas coisas, e começar a levantar alguns lugares de governo, lugares aonde que nós vamos levar a palavra do Senhor, parecendo que seria impossível. São muitas das vezes, como a gente tem tentado fazer aqui, projetos aonde aos pouquinhos a gente vai levar o Evangelho. Aonde aos pouquinhos a gente vai falar do amor do Senhor, aonde muitas das vezes as pessoas não acreditam que ali é um lugar de pregar o Evangelho, mas ali é um lugar onde nós iremos alcançar vidas, ali é um lugar onde nós iremos tomar a postura de cristãos e mostrar para que nós fomos chamados, é se levantar para liderar uma célula, se levantar para liderar um grupo, é se levantar para dizer, peraí, eu vou fazer a diferença na minha casa, eu vou fazer a diferença no meu bairro. Como nós interpretamos aqui, muitas das vezes o pai perdeu a liderança na família, sonhou tanto com uma família, sonhou tanto com um projeto, mas chega na hora, as panelas caem, a família se vai, as coisas vão se perdendo com o tempo e nós nem percebemos. Nós temos os nossos filhos, mas nem sabemos quem eles são. Nós não sabemos o que está acontecendo dentro da nossa casa. Então hoje, não deixe com que a sua casa se perca. Então hoje, não deixe com que o seu chamado a liderar se perca. Se é para montar um grupo na escola, monta um grupo na escola. Para orar, para falar de Jesus. Se é para montar um grupo no trabalho, monta um grupo no trabalho. Para orar, falar de Jesus. Se é para, diante do jogo de futebol, vai orar, vai falar para Jesus, que seja, mas começa a tomar a sua posição de líder, dentro da sua casa ou aonde quer que você
coloque a planta dos seus pés. Muitos perdem a oportunidade de liderar mesmo as suas famílias, os seus respectivos lugares de liderança, como eu disse. E nós precisamos valorizar o que Deus tem nos dado. Em Marcos capítulo 2, nós vemos que existe uma necessidade de um homem. Ele era aleijado, ele não tinha o que fazer, mas 4 amigos eles falaram assim: opa, quem pode resolver o problema do nosso amigo? Está em casa, está na cidade. Jesus estava na cidade e aqueles homens, eles sabiam, quem pode resolver o problema do nosso amigo é Jesus. E muitas das vezes você sabe que existem pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece ou pessoas que você passa por elas todos os dias, e você sabe que o único que pode resolver o problema delas é Jesus. Aí você tem que fazer o quê? Peraí, deixa eu chamar o Jonas, deixa eu chamar mais um, se for necessário, eu vou chamar algumas pessoas e eu vou lá e falar para elas assim: ei, você hoje está aleijado. Hoje você não consegue andar com as próprias pernas, mas nós viemos te buscar para te levar para a casa do Senhor. Ei, nós viemos te buscar para apresentar aquele que tem a cura para as suas pernas. Ei, que vai fazer você voltar a andar. Ei, talvez hoje você esteja cego espiritualmente, talvez hoje teu coração esteja endurecido, mas através da palavra de Cristo você vai ser mudado e moldado. A tua história vai ser mudada. Ei, você foi chamado para isso. Aqueles jovens, aqueles homens, eles entenderam: o único que pode resolver o problema desse homem é Jesus. Então, vamos dar um jeito de levar ele até Jesus. Se a casa estiver lotada, nós vamos dar um jeito de passar pela janela. Se não der para passar pela janela, nós vamos arrancar o telhado e vamos descer, nem que seja pelo telhado. Mas é exatamente o que nós precisamos entender. No momento em que entendemos a nossa posição de líderes, de entendermos a nossa posição de homens e mulheres que vão se posicionar para esse tempo, nós vamos trazer pessoas e, através de um buraco no telhado, levá-las até Jesus. A cura daquele homem, o texto vai dizer que acontece segundo a fé deles. A fé às vezes nem era do aleijado. Vendo Jesus, a fé deles, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. A fé daqueles amigos é a fé. A sua fé começar a ser ativada, as pessoas ao seu redor serão alcançadas. Se a sua fé começar a ser ativada, as pessoas ao seu redor, elas vão alcançar vidas. Essa fé vai alcançar vidas. Assim como nós vimos aqui, nós tentamos interpretar o cidadão aqui na época do Egito, apanhando, um já não queria mais, o outro estava ali. Não, nós precisamos continuar perseverando e acreditando em Deus. Um dia Deus vai enviar alguém para nos salvar. Existem pessoas nessa condição. Existem pessoas que elas estão dizendo: não, eu acredito que Deus vai enviar alguém. Eu me lembro que quando eu estava afastado, eu botava o rádio baixinho a melodia. Eu tinha vergonha de escutar louvor e os amigos dele, porque eu falava assim: cara, esse negócio mexe na minha alma. Aí eu passava na rua: rapaz, não é porque eu era crente e estava dando a paz do Senhor, não, mas é porque a minha alma, ela ansiava por paz. E o tempo todo as pessoas estão pedindo a paz, o tempo todo as pessoas estão pedindo a graça do Senhor, o tempo todo as pessoas estão implorando por isso, mas elas muitas das vezes elas têm vergonha, elas têm um coração endurecido, elas ainda não querem ceder, mas muitas das vezes só volta abrirmos a nossa boca e falar: ei, Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar o teu quadro. Elas pedem a libertação. Elas querem a libertação. As pessoas estão ansiando por Cristo. Elas muitas das vezes só não têm coragem de dizer isso. Paulo foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Era um assassino, era um perseguidor da igreja.
Mas num determinado momento aquele homem teve um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus faz toda a diferença. Tantas pessoas você fala assim, não, isso aí não vai ter jeito, isso aí não vai ter, né, como, eu vou pregar, eu vou falar, mas ele não vai ouvir. Ei, quem disse que não? Às vezes é aquela pessoa que você menos acredita que você vai fazer um convite para que ela esteja se entregando para Jesus. É a pessoa que vai dizer assim, eu quero, eu preciso desse Jesus. Muitas das vezes é a pessoa que menos você acredita nela. E a pessoa que você vai se ver ser mudada, e assim como o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele foi mudada e ele se tornou um grande homem. Pessoas serão completamente mudadas através daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, através da tua fé. E em terceiro lugar, nós aprendemos que é tempo de despertar para conquistar. A vontade de Deus, ela define quem nós somos. Por mais que o tempo passe, por mais que as dificuldades venham, quando nós não ouvimos a respeito de José sonhou, Deus tinha projetado algo para ele, Deus já tinha entregue algo para ele, mas num determinado momento ele olha e fala, rapaz, o que Deus projetou para mim é muito grande, o que Deus tem para mim é muito além dos meus pais, é muito além do que vocês possam ver. Só que foi vendido como escravo, foi preso. Acredito que José ficou 13 anos preso, se eu não me engano. Foram 13 anos presos por não querer adulterar. Foram 13 anos presos injustamente. E aí dentro da cadeia, dentro do presídio, ele revela o sonho de um homem. Acredita, agora que ele saiu, ele vai lá diante de Faraó, ele vai falar de mim, eu vou lá e vou ficar bem. Ainda passaram-se mais 2 anos e José está lá. Continua acreditando em Deus. Muitas das vezes a gente vai ver o tempo passar, as coisas acontecerem ao nosso redor, e aí é nessa hora que a gente precisa continuar acreditando. Não podemos esmorecer, porque nós iremos conquistar. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir, então nós iremos conquistar. Ei, um tempo passou, 2 anos se passaram que aquele homem saiu dali, mas no momento em que falaram assim, existe um tal de José aí que interpreta sonhos, existe um tal de José aí que ouviu falar de um Deus que pode fazer. Ele podia falar assim, não, esse José aí morreu, esse José aí desistiu, esse homem aí já era, não tem mais fé. Essa mulher retrocedeu porque não viu as promessas se cumprirem. Mas aquele José falou, não, o meu Deus ainda interpreta sonhos. O meu Deus fez a promessa para mim, por mais que eu tenha sido vendido como escravo. O meu Deus fez a promessa e por mais que eu esteja aqui injustamente, o meu Deus fez a promessa. E por mais que os meus olhos não vejam se cumprindo o que parecia que era, o meu Deus ainda realiza sonhos. O meu Deus ainda tem algo para fazer através de mim. Está entendendo? Então foi por não desistir que ele alcançou. E no momento em que ele interpreta lá o sonho de Faraó, aí ele fala assim, tem que colocar alguém para governar aqui. Tem que colocar algum responsável para fazer isso. Faraó e fala assim, rapaz, não tem ninguém melhor que você. Mas agora mesmo você era um escravo. Agora mesmo você era um presidiário. Então, por mais que ele tenha ficado ali 2 anos esperando com que o copeiro lá se lembrasse dele, ainda tinha mais 80 anos de governo. Ainda tinha mais uma história a ser conquistada através de ele se tornar o primeiro governador do Egito. Através de ele se tornar alguém, receber um cargo que ninguém tinha.
de presidiário a um dos maiores cargos dentro do Egito, num estalar de dedo. E é isso que eu estou dizendo. Não, o Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, no momento em que Deus resolver mudar a chave, no momento em que Deus resolver dar um start, no momento em que Deus falar assim: agora você está pronto para receber o que eu tenho para você receber. Ei, agora você está pronto a viver os meus sonhos, os meus projetos. Agora passou o tempo da provação e eu vou restaurar a tua fé. Eu vou restaurar a tua chamada. Eu vou restaurar e mudar o quadro. Aí, irmão, não vai ter nada nem ninguém que possa paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer. Ei, Deus vai te levar aonde Ele falou que ia levar, as mais altas posições daquilo que Ele te prometeu. Aleluia! A vontade de Deus é o fato mais importante da nossa vida. Em Evangelho de João, capítulo 4, você vai ver que Jesus está junto com os discípulos, passando aonde ele não deveria passar, mas a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. Aí os discípulos começam: Senhor, estamos com fome, vamos lá comer alguma coisa, vamos ali na lanchonete ali, vamos lá comer um Mac DMV. Jesus falou: peraí, que eu tenho uma coisa aqui para fazer e não vai dar para comer agora. Não é a hora de fazer isso. Jesus, ele sabia que a vontade de Deus era o mais importante para ele naquele momento. Ele vai lá, compra comida, porque eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer. E Jesus, ele vai até aquele poço, encontra aquela mulher. Ao encontrar aquela mulher tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. E muitas das vezes é o que a gente olha. Jesus, ele fala assim: essa comida era para fazer a vontade, essa comida era fazer a vontade de Deus. Jesus colocou a vontade de Deus acima de qualquer coisa, pois a comida é algo essencial, de como vivemos. Mas aquela mulher tem um encontro com Jesus, e através do encontro que aquela mulher tem com Jesus, através daquilo que Jesus falou assim: ei, a vontade de Deus é mais importante. Jesus talvez entrasse em Samaria e fosse apedrejado. Jesus talvez entrasse em Samaria e falasse assim: sai daqui, judeu, sai daqui, você não tem que estar aqui. Mas antes de entrar em Samaria, Jesus entrou no coração de uma mulher que toda Samaria já menosprezava, rejeitava. Mas aquela mulher, ao ter um encontro com Jesus, aquela mulher começou a ter um coração tão diferente, que ela começou a gritar a toda a cidade. Evangelho de João, capítulo 4, verso 39, vai dizer que aquela mulher começou a pregar para toda a cidade, dizendo: ei, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta que disse tudo o que eu tenho feito. Ele não me acusou, mas ele mudou o meu quadro, ele veio mudar a minha história, ele é o prometido de Deus. E aquela cidade começou a ficar curiosa para saber quem era Jesus. Ei, no momento em que entendemos qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para nós, algo começa a mudar em nós, algo começa a mudar ao nosso redor. Ei, o Evangelho é proclamado, vidas são tocadas, vidas são transformadas, e assim como aquela mulher, ela tocou, algo sobrenatural aconteceu, uma cidade toda foi impactada. Ei, eu creio que vidas serão também impactadas através do momento em que entendemos qual é a vontade de Deus. O despertar daquela mulher fez com que ela pregasse a toda a cidade. Todos que são alinhados com Deus e fazem a sua vontade. Atos capítulo 13, verso 22. Não adianta você dizer que ama o Senhor com a sua boca, mas a sua vida ser totalmente fora, não demonstrar isso. É uma maneira de mostrar inclinando o seu coração e fazer a sua vontade. Jonas aqui na peça, ele falou: não, mas eu estou no culto todo domingo, mas eu estou lá na igreja. Só que muitas das vezes a gente canta, muitas das vezes a gente fala. A Bíblia vai dizer: esse povo honra-me com os lábios,
mas o coração está longe de mim. Em Atos nós vemos Deus procurando um homem que tivesse o seu coração para que pudesse fazer toda a vontade dele. Né? Lucas vai escrever em Atos que o povo estava meio perdido e eles procuravam um rei. De repente eles começam a dizer assim: ei, dá-nos Saul como rei. Saul se tornou um péssimo rei. Mas aí ao procurar, Deus encontra Davi, um homem segundo o seu coração. Atos 13:22. Conquistar as promessas de Deus depende de fazer a sua vontade. Hebreus 10:35-36 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. As promessas de Deus, em sua maioria, dependem de perseverança. Por mais que talvez você vá rebater tudo que eu preguei aqui, dizendo: mas o tempo passou, eu era alguém avivado, mas o tempo passou. Eu senti as coisas acontecerem totalmente ao contrário do que Deus falou. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência. O tempo vai passar, as situações vão passar, tudo aquilo que um dia Deus prometeu, isso jamais irá passar, a não ser que você deixe passar. Quero te pedir para se colocar de pé.